pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Isis Alvarez. Pessoal, agora a gente vai fazer o nosso recheio. Esse recheio é um recheio base que vocês podem saborizar e transformar em outros sabores, tá? Então aqui a gente vai fazer ele de leite ninho. Vocês poderiam fazer de chocolate, vocês poderiam fazer de maracujá, de usar pós saborizantes para sorvete, aqueles da Malvalério. Vocês podem assim usar pastas saborizantes, tá? Só lembrando que as pastas saborizantes a gente sempre acrescenta no final do preparo. O pó para sorvete também, tá? O maracujá, quando vocês forem, pode bater um maracujá e colocar no final a quantidade de um maracujá para essa receita, tá? Um maracujá batido, não precisa nem tirar a semente. Gente, é usar a criatividade. Eu tô dando umas ideias aqui, mas vocês podem usar a criatividade, vocês podem colocar frutas secas, tá? Então, assim, eu deixo para vocês fazerem essa saborização, lembrando que é uma base maravilhosa que pode ser saborizada. Então eu vou fazer ela de leite ninho, mas vocês podem não colocar o leite ninho, colocar só o leite condensado, o creme de leite e a farinha de trigo. Por que eu uso farinha de trigo? Porque vai dar mais cremosidade e vai ajudar esse recheio a não cristalizar, tá? Então a farinha de trigo, ela ajuda a emulsionar a receita e tem essa função. Então eu sempre gosto de usar a farinha de trigo, não tenham preconceitos com a farinha de trigo, porque a quantidade é muito pequena, a gente usa apenas 10 gramas para a receita, tá? Então vocês podem usar, não tem problema nenhum. Se não quiser usar a farinha de trigo, de repente se tem alguma alergia ao glúten, vocês podem substituir por 2 gemas peneiradas, tá bom? Então, o que eu faço? Eu coloco leite condensado, aí sempre quando tem secos, por exemplo, no caso o leite ninho, ou se fosse um chocolate em pó, né, eu usaria aqui um chocolate em pó 100% cacau ou no máximo 50%, tá? Menos que isso não, entendeu? Então, eu colocaria agora. Então, sempre que tem secos, né, a gente adiciona nesta hora, tá, pessoal? Ó, então eu venho aqui... leite condensado. Eu tô usando da Italac, tá? Falando em leite condensado, eu gosto de usar o Moça, eu acho ele excelente, mas a questão de valores, então por isso que eu tô usando aqui um leite condensado, uma outra opção para mostrar para vocês, tá? Então tem o leite Moça, tem o Itambé, que eu gosto muito também, são as duas que eu prefiro. Depois vem o Italac, depois vem o Piracanjuba e o Italac. Então o Piracanjuba e o Italac estão para ali, tá? Para mim, eu gosto dos dois. Para fazer recheio, eu acho excelente. Agora, quando eu vou fazer brigadeiro de enrolar, eu sempre gosto de usar ou o Moça ou o Itambé, tá? Então, deixa aí essa dica para vocês. Então, leite condensado aqui, eu coloco a farinha de trigo. Se eu não fosse colocar o ninho, se eu não fosse fazer o recheio de ninho, eu simplesmente colocaria a farinha agora e ia mexer com o fouet. Mas eu tenho que acrescentar o ninho, então eu já acrescento também, porque ele é um seco. E aí eu venho com o fouet para misturar bem. Por quê? Porque se eu não faço essa mistura aqui, ó, o que vai acontecer? Pode criar pelotinhas, tanto da farinha quanto do leite ninho. E eu não quero recheio empelotado, tá? Com bolinhas. Eu quero bem misturado. Então, ó, coloquei aqui, misturo bem, tá? E aí eu vou acrescentar o creme de leite. Gente, aqui eu poderia usar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, mas eu sempre gosto de colocar 2, tá? E às vezes eu uso uma, dependendo do recheio que eu vou colocar junto. Tá? Se ele é mais doce, então eu coloco 2 de creme de leite. Se é um recheio menos doce, eu coloco apenas uma, tá? Então, por exemplo, quando eu vou usar uma geleia de frutas vermelhas, por exemplo, que ela é azedinha, a minha geleia não é muito doce, então o que eu faço? Eu coloco apenas uma de creme de leite. Quando eu vou fazer, por exemplo, a gente vai fazer a montagem desse bolo com recheio de Nutella, tá? Que eu vou usar a Nutella purinha apenas com um pouquinho de creme de leite. O que eu faço? Eu uso 2 de creme de leite.
que é o que eu vou fazer aqui agora com vocês, tá? E esse recheio é feito no micro-ondas porque é uma forma muito mais prática e rápida para vocês fazerem um recheio de vocês, tá? Então essa forma vocês fazem muito rápido, enquanto tá no micro-ondas vocês conseguem fazer outras coisas e ainda o recheio fica muito mais lisinho, no micro-ondas do que na panela. Bom, pessoal, mas eu vou mostrar também o ponto na panela. O ponto que é aqui é o mesmo ponto que a gente dá na panela. Eu vou mostrar os dois pontos para vocês não ficarem com dúvida, né? Assim, mostrando na panela e mostrando aqui, porque o ponto é o mesmo. Eu vou colocar 2 de creme de leite chefa, tá? Eu tô usando creme de leite chefa. Eu gosto de usar pelo menos que tenha 20% de gordura, mas é difícil eu encontrar aqui na minha cidade. Eu moro no interior de São Paulo. É difícil eu encontrar, então o que acontece? A gente encontra muito de 17% de gordura. Então tudo bem, pessoal, se encontra 17%, pode usar o que vocês encontram, não ficam presos. Poxa, se não encontro isso, eu substituo, tá, gente? Façam isso. Não percam tempo, não percam dinheiro, não percam encomenda por conta disso, tá? Aí eu mexo bem, muito bem. E eu coloco 4 minutos no micro-ondas, sempre na potência máxima, tá, gente? Potência máxima do micro-ondas. Pessoal, aí eu tirei aqui, ó, ele vai provavelmente estar mole, né, ó, mas ele já tá quente, ó, já tá fervendo, assim, né, aparece essa fumaça toda aqui, mas ele ainda tá bem mole nesse primeiro momento, tá? Então a gente mexe. E a gente coloca mais 4 minutinhos, tá? Sempre de 4 em 4. Aí, uma outra coisa é, Isis, eu posso fazer no bol de vidro? O bol de vidro, ele esquenta muito, então não é interessante, porque você vai queimar a mão. O seu brigadeiro vai ficar, também não vai ficar muito legal, tá? Então, sempre faça no de plástico. Pode ser no de inox? Pode, porque o inox pode ir no micro, mas ele vai ficar muito quente também. Então, o mais indicado é o plástico, tá? O plástico que possa receber alimentos, né? E que possa ir no micro-ondas, tá bom? Então, o meu é da marca Tupperware, mas tem da BWB também que dá para fazer, tá? Esse meu tem 4,75 litros. Aí, pessoal, passou mais 4 minutos e eu quero mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, ó, ele já tá mais consistente, tá? Só que ainda falta mais um pouquinho, tá? A gente vai colocar mais 4 minutos e vamos ver. Ó, porque ele não está se juntando ali, ó, com o outro, ele não tá separando, né? Ainda tem um pouquinho, ó. Acredito que mais 4 minutinhos aqui já vai ser o suficiente, tá? Para bolo. Para bolo, então para recheio de bolo a gente usa assim um pouquinho mais consistente ainda. Tá joia, pessoal? Então vou colocar mais 4 minutinhos, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, é esse ponto aqui que eu quero. Tá bem, vou mostrar direitinho para vocês, tá? Mas ó, vou mexer bem. Por isso que é sempre importante a gente usar o fouet, né? Que é esse batedor de arame, ó, porque a gente consegue que ele misture bem, não fique nenhuma bolinha, que ele fique liso, brilhoso, tá? Então, ó, sempre com o fouet a gente vem e mexe bem. Ó, vocês viram que eu não tô precisando nem de pano, porque o plástico ele não esquenta tanto, né? Esquenta, mas não esquenta tanto. Agora eu vou mostrar o ponto para vocês. Então, para mim é mais fácil mostrar o ponto com a espátula de silicone, tá? Ó, então eu vou mexer aqui. Aí o que eu faço? Ó, eu levanto a colher e eu jogo, ó, o recheio assim. E o que acontece? Ele não se mistura. Ó, vocês estão vendo? Ó, pessoal, então, olha aqui, ó. Ó, eu jogo o recheio, eu consigo fazer um desenho aqui, ó. E ele não se mistura mais com o que tem ali. Então, de novo, ó. Ó. E aí, pessoal, pra gente fazer um recheio desse, pra gente transformar esse recheio num brigadeiro de enrolar, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar mais tempo no micro-ondas. Então, vocês vão ter que colocar mais 4 minutos e aí vocês vão ver. De repente, é preciso colocar até mais 4 minutos. Por quê? Porque o brigadeiro de enrolar, ele precisa
tá um ponto mais firme que esse. Então eu acredito que mais 4 minutinhos aqui, ó, vocês já consigam ter um brigadeiro de enrolar. E o que é muito importante? Vocês darem um tempo de descanso para o recheio, principalmente para brigadeiro de enrolar. Então você tira daqui, transfere para uma outra vasilha, coloca o plástico em contato, né, aqueles saquinhos que eu mostrei no começo, que são aqueles saquinhos de bobina, coloca em contato, ou até o próprio plástico filme, né? Coloca ali em contato para não formar nenhuma película. Você pode levar para a geladeira. No outro dia você vai bolear os seus brigadeiros. Agora, para recheio é interessante você usar com ele já frio, né? Para você conseguir manipular facilmente. Então vamos supor que você tem uma encomenda de última hora. Ah, eu vou perder a encomenda porque eu não tenho massa pronta, eu não tenho recheio, meu recheio não descansou. O que você vai fazer? Você vai fazer a massa, mesmo que essa massa tenha que descansar, mas você não vai deixar de perder a encomenda, tá? Você vai pegar a encomenda, mas você vai montar esse bolo e nessa hora do recheio você faça ele assim e você você pode jogar na tua bancada, né? Na tua bancada, se você tiver uma bancada de pedra, assim, igual a minha, jogar ali e você pode dar um choque térmico, né? Você dá uma espalhada no recheio e coloca o saquinho por cima, para não formar película também. Isso é muito importante, tá, gente? E aí você consegue montar esse bolo. Só que é importante que esse bolo descanse na geladeira por umas 3 horinhas. Ou então você pode colocar no freezer também por umas 3 horinhas para ele firmar bem, para que você consiga decorar e entregar no mesmo dia. Então não precisam perder encomenda, mas façam do jeito que eu estou falando, tá? Agora, se for brigadeiro de enrolar, vai ter que ter esse descanso de um dia para o outro. Tá bom, pessoal? Então essa parte do recheio aqui do micro-ondas, eu acho que deu para entender, né? E agora eu vou mostrar no fogo qual que é o ponto. Eu já deixei chegar, né? A gente já mexeu ali. E aí eu só vou mostrar o ponto, como ficou o ponto da panela, para mostrar que é o mesmo ponto, só que ele é mais demorado. Por quê? Porque a panela você vai ter que ficar mexendo a todo tempo, tá? Você não pode parar de mexer e também, então você vai gastar mais tempo mexendo, tá? E então eu prefiro fazer no micro-ondas porque fica mais lisinho e muito mais rápido de fazer. Então esses recheios de micro-ondas para mim é super prático. Depois que eu descobri essa maravilha, eu nunca mais fiz do outro jeito. Agora, se você tem aquelas panelas que mexem sozinha, aí legal, né? A panela elétrica, você vai lá, coloca tudo, ela mexe sozinha, é uma maravilha, é um funcionário seu que vai ficar ali mexendo, então vai ser uma funcionária sua pro resto da vida. Tá bom, pessoal? Então vamos lá que eu vou mostrar no fogo para vocês. Ó, pessoal, então aqui, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Ó, tá brilhoso, tá tudo, só que o tempo aqui mexendo, ele é muito maior, tá? A gente ergue a colher, ó, ele não se mistura, tá vendo? É a mesma coisa, ó. Levanto a minha colher, ó, ele cai assim, ó, em formato de blocos, tá vendo? Então é esse o ponto do meu recheio. Pessoal, agora eu tenho aqui o nosso recheio, que a gente acabou de fazer, de leite ninho, tá? Ele já deu uma esfriada. Aqui eu tenho uma Nutella, é uma Nutella purinha, tá? Que eu vou misturar com um pouquinho de creme de leite. E a nossa massa de bolo, né? Que eu fiz ontem, tá aqui. Eu coloquei esse Perfex úmido em cima para ela não ficar ressecando. Então sempre deixem tampadinhas, tá? Ou com plástico filme, ou com Perfex assim úmido, tá joia? Então vamos lá. Aqui eu vou misturar então a minha Nutella. Aí, ó, pessoal, ó, a Nutella tá bem molinha, porque tá muito calor aqui. Mas depois que esse bolo vai para a geladeira, ele acaba ficando mais firme, né? A Nutella acaba ficando firme. Então eu vou acrescentar só um pouquinho de creme de leite, tá? Não tem uma quantidade certa. Se quiser colocar ela purinha também, fica gostoso, tá? Então eu coloquei aqui, ó, mais ou menos um pouco mais da metade e vou colocar um pouquinho de creme de leite aqui, ó. Nem um terço eu coloquei, tá, gente? Só misturar. Esse meu creme de leite, ele tá gelado. Por isso que a Nutella também dá uma firmada, né? Porque a Nutella na geladeira, ela firma.
Então essa combinação, gente, de ninho com Nutella é muito gostosa, né? Não tem quem não goste dessa combinação. Faz muito sucesso. Eu vejo que sempre foi os recheios mais pedidos foram esses, né? E eles combinam com morango. Então é muito legal a gente ter essa opção no cardápio. A consistência aqui tá legal, tá, gente? Ó, eu coloquei então aqui, eu vou até pesar para falar certinho para vocês quanto que foi. Então, pessoal, eu vou pesar para vocês para ver exatamente quanto que deu que eu usei aqui na Nutella, tá? Então eu vou pegar a balancinha. Lu, dá pra... Pega. Obrigada. Aqui tá dando 130. Então vamos colocar que essa embalagem tenha 30 gramas. Eu usei 100 gramas, tá? Então para 350 de Nutella, a embalagem, eu usei 100 gramas de creme de leite. Agora vamos para a nossa montagem. Pessoal, agora então eu vou ensinar vocês a montarem esse bolo de uma forma bem segura e fácil. O que eu tenho aqui? A minha forma de 15. Eu tenho acetato, essas tiras de acetato a gente encontra em lojas de produtos para confeitaria ou pela internet. Vocês vão medir a tira, vão colocar cortado do tamanho da tua assadeira aqui, ó. Então eu cortei exatamente do tamanho. E aí ela vai encaixar aqui dentro, tá? Essa minha tira, ela tem 12 centímetros de altura. Tem vários tamanhos, tá, gente? Tem tamanho de 10, tem de 15, tem de 20, tá? Então eu tô usando de 12, é um tamanho que eu gosto muito de usar. É 12 de altura, tá? E agora, o que eu faço aqui? Eu coloco a minha primeira camada de bolo, tá? Porque ela já vai ajudar a segurar essa minha tira de acetato, ó. Então, a camada de bolo, sendo que essa parte lisa aqui, ó, eu deixo para baixo. Então eu venho, ó, e já coloco o meu bolo aqui. E o que vai acontecer? Ó, aqui já fica mais fácil para eu manusear agora. Então eu venho com um pouco de desmoldante para o recheio não colar na lateral, gente, ó. Então com desmoldante, ó, bem pouquinho, tá? Só para o recheio não colar. Na hora que a gente vai tirar esse bolo daqui, o recheio não ficar grudado no acetato, tá? Então eu faço isso aqui. Aí eu venho com a minha calda. Pessoal, tô usando essa caldinha, é uma caldinha base de água e açúcar. Então são 200 gramas de água para 100 gramas de açúcar refinado. Coloco para ferver. Depois que ferveu, tá? Que ferveu, desligo o fogo. Vocês podem acrescentar casca de laranja nessa aguinha. Vocês podem acrescentar canela, né? Pau de canela, cravo da Índia. Pode fazer a sua calda usando essas especiarias. Fica uma delícia. E essa calda vai ter uma validade aí de uns 4 dias, tá? Então vocês podem fazer e ir usando conforme a semana. Então aqui, ó, venho, né? Molho bem o bolo. O que é importante, gente? A gente molhar bem, né? Ó, molhando por todas as partes, sem ficar voltando na mesma parte. Pois eu vou disponibilizar para vocês a quantidade de calda por camada de recheio, para vocês padronizarem a receita de vocês, tá? Então no PDF eu vou mandar para vocês, ó. Então deixei ele bem molhadinho, meu bolo, ai que delícia. E agora eu vou começar a colocar o recheio. Gente, para colocar na manga de confeitar, ó, para quem não sabe, a gente faz assim. Então eu tenho aqui o meu bico, poderia até ser sem bico, tá, gente? Se vocês cortam aqui também com um centímetro de espessura, né? Também vai ficar como se fosse o bico. Então não precisa ficar gastando o bico para isso. Mas se você já tiver o bico, ó, coloca aqui, aí a gente vem, corta, né? Corto aqui, encaixei o bico e aí tem essas duas lateraisinhas aqui, ó. Eu gosto de cortar porque senão atrapalha na hora que a gente tá colocando o recheio ali. Mas cuidado para não cortar muito, senão vocês acabam cortando o saco de confeitar e ele acaba rasgando, tá? Cortei, belezinha, bonitinho. E como que eu faço para colocar o recheio? Ó, eu abro a manga, eu gosto de usar, gente, o tamanho que eu gosto de usar é o G, tá? Até às vezes o GG, mas o M também eu gosto, pro chantilly eu gosto do M. Agora o P é muito pequenininho, tá? Daí não funciona. Então eu seguro, ó, eu faço na minha mão como se fosse um C. E aí aqui o que eu faço? Ó, eu coloco o recheio
e com o meu dedão, ó, eu limpo. Então não vai ficando aquela bagunça. Agora, se vocês têm dificuldade, vocês podem usar uma tigela, alguma coisa assim, cilíndrica, né? Coloca e vai colocando ali, também dá certo. Aí, ó. Coloquem um tanto também que vocês vão conseguir suportar, né? Assim, pra pegar. Se ficar muito, vai ficando difícil. Então, aqui eu já tenho o meu recheio de ninho, né? E agora aqui a Nutella. Então, pessoal, ó, vamos lá para a montagem agora aqui, então. Então, pessoal, ó, vou colocando aqui na minha borda, ó, como se fosse uma cinta, tá? Aí aqui no meio, ó, eu vou colocar o recheio de Nutella. Olha que delícia. Aí, pessoal, agora eu venho com a minha segunda camada de bolo, tá? Ó, massa fofinha, olha que fofinha que tá agora, ó. Ó que delícia, tá? Dou só uma ajeitada com essa parte da minha mão, ó. Ajeito com essa parte da mão aqui, ó. Eu vou ajeitando assim, ó, ó. Não é socando, tá? Não precisa socar o bolo. É só ajeitar, tá, gente? Não é prensado. Esse bolo é ajeitado só aqui dentro. E aí eu venho aqui, ó, com a calda. Olha a calda, ó. Vamos por calda. A massa Pão de Ló, ela deixa você colocar mais calda do que a manteigada, tá? E agora, gente, eu finalizo, ó, a última camada de bolo. E essa última camada, essa parte lisinha, que é a que tava na forma embaixo, ela tem que estar virada para cima, tá, ó? Para ficar lisinho, tanto embaixo, então eu comecei com a camada lisa e terminei com a camada lisa. Aí agora, ó, eu venho com a caldinha, rego bem aqui também, ó, para ficar bem molhadinho o nosso bolo de Pão de Ló. Essa esponjinha maravilhosa que é o Pão de Ló. Bem recheado, na verdade não é bem recheado, é recheado na medida, tudo para vocês terem um bolo seguro e muito delicioso. Então eu preciso que esse bolo descanse agora por pelo menos 12 horas, né? Esse é o tempo ideal, tá? A gente vai decorar ele só na quarta-feira. Então o que vai acontecer? A gente vai cobrir ele, passar o plástico filme, todo bem embaladinho, né? E aí a gente vai levar para geladeira, do jeito que ele tá aqui, tá? Tá, gente, ó? E aí a gente vai decorar ele